Esqueci. A água você tomou, né? Tomei. Meu amigo, minha amiga, graças a Deus, mais um dia de vida que Deus dá para nós, não é? Deus não tem deixado faltar nada para nós. Deus não tem deixado faltar o essencial para nós, que é a vida, a consciência, a respiração, a água para beber, o pão para saciar a fome e liberdade, porque até agora nós estamos em liberdade, mas os momentos difíceis vai chegar, viu, gente? E não vai demorar não, porque eu posso falhar, mas Deus não falha. Eu posso falhar, mas a profecia bíblica não falha. Você pode estar certo disso aí. É igual bater um prego bem grande numa aroeira, não vai sair fácil. A palavra de Deus não volta atrás. Pode passar o céu e a terra, mas nenhuma só palavrinha cairá por terra, porque é Deus que está falando, gente. Temos que ter amor e respeito pela palavra de Deus. Temos que ter amor e respeito pela pessoa humana. Primeiramente Deus, e depois a pessoa humana. A própria Constituição diz que é o nosso dever amar e respeitar os nossos semelhantes. Meus amigos, todos os dias nós estamos aqui dando prosseguimento aos temas, ao discurso, e hoje a gente vai continuar. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a confiança. Em que você confia? Em que eu confio? A nossa confiança está em quê? A nossa confiança está em quem? Uns creem em cavalos, na força do cavalo e nos cavaleiros, mas nós temos que confiar no Senhor, porque quem confia em Deus não cai, gente. Quem pega na mão de Deus está seguro. A Bíblia diz: bem-aventurados, felizes são aqueles que confiam no Senhor, porque para aqueles que seguram na mão de Deus não há tropeço. Pode vir o que for, nada vai abalar o nosso coração, nada, porque se alguém está escondido em Jesus Cristo, pode cair até uma banda do céu, pode acontecer o que for, nós estaremos firmes em Jesus, porque Ele é que nos dá tudo, é nele que nós confiamos, só Ele tem para dar para nós aquilo que nós precisamos. Existem muitos males para a sociedade contemporânea, existem grandes males, mas o maior de todos eles
é confiar em si mesmo. A pessoa que tem confiança em si mesmo e não em Deus, ele é como areia movediça. A pessoa não tem firmeza e não tem segurança, porque ele não está apoiado em nenhuma base, em nenhum alicerce. E o nosso maior alicerce é a pedra angular, Cristo Jesus. Meu amigo, minha amiga, a pessoa impulsiva, a pessoa precipitada, imprudente, que não tem Jesus Cristo como seu conselheiro, que não tem Jesus Cristo como seu guia, ela é uma pessoa infeliz. A pessoa que não tem Jesus Cristo como o único Salvador de sua vida, ela não é feliz, ela não é realizada, e ela está sujeita a cair qualquer momento em sua vida, porque confiar em si mesmo é um erro tremendo. Eu não confio em mim para nada. Nós não devemos confiar em nós para nada. Confiar é somente em Jesus Cristo. Quem não confia em Deus, quem não confia em Jesus Cristo, quem não confia nas Sagradas Escrituras, mas confia em si mesmo, esta pessoa tem um futuro desanimador. Não há perspectiva de vida para ela, porque faltou a confiança em Deus, faltou tudo, meus amigos. Hoje nós vamos falar deste assunto. Porque o diabo foi expulso do céu para cá. Aquele anjo, o anjo principal, o anjo de luz, o anjo mais sábio, mais inteligente. Porque a Bíblia diz que ele foi expulso? Foi exatamente pela confiança própria. Ele confiou em si mesmo. Ele disse: eu subirei acima do trono de Deus e lá colocarei, e lá me assentarei no meu trono. Eu serei adorado por todos. Queridos, foi trágica a história, foi uma tragédia. Ele queria colocar o seu trono acima do trono de Deus e foi expulso para cá, porque aqui, antes de ser o planeta Terra, aqui a expressão é denominada abismo. Antes de ser um planeta Terra que Deus fez para nós, Deus chama de abismo, porque só existia águas. Mas, queridos, quão pecaminoso, quão precipitado e imprudente é confiar em nós mesmos. É o maior erro de todos os erros, de todos os pecados. Esse é o pior, porque a pessoa que confia nele mesmo e não confia em Deus, você pode esperar lá na frente a tragédia, você pode esperar o fracasso, porque uma pessoa sem Deus não tem esperança para ele. Nós devemos ter confiança em Deus para tudo, para a convivência, para o relacionamento com as pessoas, para o relacionamento, a comunhão com Deus, para fazer as transações comerciais, para sair com o carro, para aprender a dirigir, para fazer qualquer coisa aqui nessa terra. Nós precisamos de ter a confiança em Deus. Se faltar a confiança em Deus, faltou tudo.
Meus amigos, que bom nós termos um Deus todo-poderoso em quem podemos confiar. Nós não precisamos preocupar com nada. É claro que nós temos que correr atrás e fazer a nossa parte. Tudo aquilo que estiver ao nosso alcance, é claro que nós temos que correr atrás. Correr atrás dos nossos interesses, dos nossos objetivos, porque Deus não vai fazer aquilo que nós mesmos temos capacidade e condições para realizar. Agora, uma coisa é certa, meus amigos, a imprudência, a precipitação denota falta da verdadeira sabedoria. A verdadeira sabedoria é confiar em Deus. A verdadeira sabedoria é guardar os mandamentos de Deus em obediência. Porque se eu não pratico, se eu não exercito a obediência, então eu estou demonstrando que não preciso de Deus. Eu tenho minhas próprias leis, eu sigo minhas próprias normas, então eu anulo a lei de Deus, eu dispenso a presença de Deus na minha vida, porque eu não preciso de nada. Eu sou autossuficiente. Então, queridos, uma pessoa orgulhosa assim não tem futuro. Uma pessoa orgulhosa assim não será bem-sucedida, porque sem Deus nós não somos nada, queridos. É em Deus que nós conseguimos realizar todos os objetivos das nossas vidas. É em Deus que nós podemos prosseguir esta caminhada até o dia da volta de Jesus. Porque sem Ele, meus amigos, nós não conseguiremos nada. Jesus Cristo mesmo disse em sua palavra: sem mim nada podeis fazer. De que adianta eu pensar que sou alguma coisa? De que adianta eu achar que sou alguma coisa? Eu não sou nada. Eu posso cair aqui agora e morrer. E onde que estão as minhas aspirações, meus planos? Para onde vai meus sonhos? Porque se eu desprezar o meu Senhor Jesus Cristo, o que será de mim? Se eu rejeitar estas palavras, o que será de mim? Não tenho perspectiva de vida, não tenho esperança para mim. Se eu rejeitar a palavra de Deus, rejeitar a verdade, se eu rejeitar Jesus Cristo e desprezá-lo, o que será de mim? Não tem nenhuma esperança para mim, queridos. Meus amigos, nós devemos estar em oração e vigilância, e nos apegar a Deus por causa da tentação. Só Deus, meus amigos, só nele nós podemos confiar e entregar inteiramente as nossas vidas. Nós devemos ter cuidado, porque aqui neste mundo mora os perigos. É aqui neste mundo muito perigoso. Aqui é um lugar perigoso, porque Deus amaldiçoou essa terra, e por causa dos pecados, todos nós corremos riscos aqui, a nós, nossos filhos, nossos cônjuges, familiares, nossos filhos. Aqui é o lugar da maldade, aqui é o lugar da corrupção,
Aqui é o lugar da violência. Portanto, nós temos que ter cuidado. Cuidado com as nossas palavras. Cuidado com as nossas atitudes. Cuidado com os nossos pensamentos. Porque é dos pensamentos, meus queridos, que brota. É dos pensamentos que vêm os planos. É dos nossos pensamentos que a gente começa a planejar para poder realizar os nossos sonhos. Os nossos pensamentos, se forem bons, serão abençoados por Deus. Mas se os nossos pensamentos forem maus, o diabo se apossa de nós e nós passamos a realizar más obras. Meu amigo, minha amiga, nós estamos aqui de passagem. Para nós não sofrermos, nós temos que nos apegar na mão de Jesus Cristo, que é a única solução para as nossas vidas. Ele deixou aqui as suas palavras para que nós pudéssemos utilizá-la. Portanto, aquele que confia em si mesmo, a pessoa que é precipitada, a pessoa que é imprudente, ela não tem um bom futuro pela frente, porque tudo o que ela faz é confiando em si própria. Mas aqueles que temem ao Senhor, confiam nele e guardam os seus mandamentos. Aqueles que confiam no Senhor e o temem, esses serão bem-sucedidos, meus amigos. Ninguém tenha dúvida, se tem um homem, se tem uma pessoa que ele tem a confiança própria e não confia em Deus, essa pessoa é a mais infeliz que existe. Porque tudo o que ela faz e tudo o que ela realiza é a confiança própria e não precisa dos conselhos de Deus. Mas aquele que tem Jesus Cristo como seu único Redentor e Salvador, confia nele 24 horas. Nós não precisamos cometer este grande erro nas nossas vidas, de viver uma vida alienada de Jesus Cristo, como se nós não precisássemos dele. Precisamos de estar em oração e vigilância. Precisamos estar apercebidos e nos apegar, segurar firmemente nas mãos de Cristo, porque este mundo aqui é perigoso. Quantas atrocidades, quantos acidentes, quantas destruição existe, porque a pessoa não pega na mão de Cristo, não toma conselho com o Altíssimo. Ele se acha o máximo, ele acha que ele é competente para tudo, mas nós somos dependentes de Deus 24 horas, amigos. O próprio Jesus disse: ninguém pode conseguir alguma coisa sem mim. Eu sou a videira verdadeira e vós os ramos. Sem mim nada podeis fazer, Jesus disse. Sim, queridos, sem Ele nós não conseguiremos nada. Todas as tentativas serão fracassadas, porque Jesus Cristo, Ele é o autor da vida, foi Ele que nos criou, e dele somos inteiramente dependentes. Aquele que se acha independente de Jesus Cristo não precisa dele. Mas eu preciso dele para tudo. Para tudo. Eu não tenho confiança em mim mesmo.
Eu não confio em mim para nada, mas quando eu me apego a Ele, eu sinto força, eu sinto o poder de Deus descer do alto para me ajudar, para realizar a sua obra, porque de mim mesmo eu não sou nada. Só em Jesus Cristo eu consigo realizar os meus sonhos, tudo aquilo que planejei. Mas sem Jesus Cristo eu sou um fracasso na vida. No Salmos 91, 14, 16. Os Salmos 91, 14, 16. Diz o salmista: porque a mim se apegou com amor, eu o livrarei, pô-lo-ei a salvo, porque conhece o meu nome. Que maravilha, queridos, quando nós enfrentamos qualquer obstáculo, qualquer situação difícil, a palavra de Deus promete que se nós apegarmos a Ele, Ele estará conosco, Ele nos livrará e pô-lo-emos a salvo. Nós não devemos confiar em nós mesmos para nada, ainda que seja por um instante, achando que nós somos o herói. Meu amigo, minha amiga, aqui não existe herói não, viu? Na caminhada cristã só tem um herói, que é Jesus Cristo. Jesus Cristo é o nosso grande herói, que nós dependemos dele toda a nossa vida. Tem pessoas que gostam de ser chamado de herói, mas longe de mim estas coisas, porque a honra e a glória devem ir somente para Jesus Cristo. Somente Ele é o merecedor de todas as honras e glórias. Somente Ele deve ser adorado. Somente Jesus Cristo merece ser honrado. Eu fico admirado de ver as pessoas adorando o pau e a pedra, o ouro e a prata, e esquece de Jesus Cristo, esquece de adorar o Deus Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, a quem nós somos devedores. É ao homem? É ao pau? É à pedra? Ou é a Jesus Cristo que nos criou? A quem nós devemos adorar e santificar as nossas vidas? É ao homem? É ao Papa? É a pedra? É o ouro? É o pau? Ou é a Deus que criou os céus e a terra? Nós não temos que dar satisfação para ninguém, gente. Se nós hoje não escolhermos a Jesus Cristo para adorá-lo verdadeiramente, sinceramente, não tem esperança para nós, não existe salvação para nós. Só Ele é merecedor e digno de toda honra, de toda glória e de toda adoração. Portanto, se tem aí qualquer pessoa me ouvindo e que você costuma venerar os ídolos, as imagens de escultura, adorar a homens, seguir a homens e prestar homenagens a reis e papas, a qualquer homem, a qualquer mulher, a qualquer coisa nesse mundo a não ser a Jesus Cristo, você está em pecado. É preciso arrepender das maldades do seu coração e converter a Jesus Cristo, porque só Ele tem salvação para dar para nós, só Ele tem verdade para nos capacitar a fazer a sua vontade e para irmos e pregarmos o Evangelho. Meu amigo, minha amiga,
mas Ele livra, Ele protege aqueles que confiam nele. Ele me invocará e eu lhe responderei. Na sua angústia eu estarei com ele, livrá-lo-ei e o glorificarei. Veja bem, meus queridos, é Cristo o nosso herói, porque Ele está pronto para nos ajudar. Nada destas coisas de que eu ouço a minha própria voz, eu vou pelos meus próprios conselhos. Não, nós temos um conselheiro, nós temos um Deus para estar conosco 24 horas, porque nós estamos empenhados nesta obra, e é pelos méritos de Cristo que nós conseguimos as nossas realizações, porque sem Ele nós não conseguiremos nada aqui na terra. Tudo foi Ele que criou, e Ele nos sustenta com tudo. É Ele que nos dá a fé, a esperança, é Ele que nos dá a força, o poder, é Ele que nos anima a prosseguir neste mundo mau e cruel. Sim, queridos, é Jesus Cristo. Saciá-lo-ei com longevidade e lhe mostrarei a minha salvação. Sim, queridos, Deus está pronto para nos ajudar, para nos auxiliar. Desde quando nós dependemos dEle, nós necessitamos dEle e o reconhecemos como o único Deus de nossa vida, e o reconhecemos como o único Salvador de nossas vidas. Ninguém pense que pode tomar ou ocupar o lugar de Cristo. Ninguém pense que pode ser o herói da vida das pessoas. Para muitas das pessoas, o herói são o seu pastor. Para muitas pessoas, ele corre primeiro no seu líder espiritual. Ele vai primeiro lá aos pés do Papa pedir conselho. Quando ele anda nas ruas, as multidões vão atrás dele, como se ele fosse um Deus. Sim, queridos, nós devemos confiar somente em Jesus Cristo, e nada de correr atrás de homem, e nada de prestar reverência, ajoelhar nos pés de homens, para fazer continência, para prestar a nossa adoração, porque só Jesus Cristo merece a nossa adoração, só Jesus Cristo merece ser honrado, porque sem Ele nas nossas vidas, nós não temos nenhuma esperança. Salmo 37, verso 5. Salmo 37, verso 5. Meu amigo, minha amiga, Cristo é perfeito, mas nós somos imperfeitos. Cristo, Ele é impecável, mas nós somos pecadores. Cristo não erra, mas nós somos errantes. Nós somos falhos e pecadores. No verso 5 está escrito: entrega o seu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Meu amigo, minha amiga, é a única solução para as nossas vidas, para cada pessoa, é entregar as nossas vidas na mão de Jesus Cristo, porque nós mesmos não temos condições de dirigir as nossas próprias vidas. O conselho do homem é vão, o conselho do homem se torna em loucura, porque só Deus pode nos orientar, só Deus pode nos aconselhar.
Só a sua palavra é de confiança. Nós não podemos confiar em nós mesmos e achar que deve ser da maneira como nós planejamos, como nós pensamos. Quantas pessoas estão a andar pelos caminhos de sofrimento, só dando cabeçada, porque até hoje não decidiu entregar suas vidas na mão de Jesus Cristo. Quantas e quantas pessoas dando cabeçadas, porque não entregaram suas vidas para ser modeladas, para ser transformadas por Jesus Cristo, porque só Jesus tem a solução para as nossas vidas. É mesmo, né? Só Jesus pode dar um final feliz aqui nesta terra. Mas aquele que se apega ao homem, covardemente, aquele que se ajoelha nos pés de homem, aquele que está atrás do Papa para poder honrar o Papa, para poder adorar um pedaço de pau, um pedaço de pedra, esse vai cair. Esse vai ser destruído quando Jesus voltar nas nuvens dos céus. Porque o homem que se apega a Deus será honrado, mas o homem que despreza Jesus Cristo por causa de qualquer interesse aqui na terra, esse vai cair, e a sua queda não vai poder levantar mais, porque é Jesus Cristo que está falando aqui em sua palavra. Ai de mim e ai de você, se nós não apegarmos com Ele. Jesus Cristo é a pedra angular, é a pedra fundamental. Se nós não apegarmos a Jesus Cristo, nós estamos perdidos. Não existe outra esperança a não ser nele. Não existe outra tábua de salvação a não ser a palavra de Deus. Jesus Cristo disse: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Meu amigo, minha amiga, se eu sou um homem medroso, e se eu sou um covarde, e não tomo uma decisão ao lado de Cristo, se eu sou um homem que não tenho confiança em Jesus Cristo e na sua palavra, não tenho esperança para mim. Mas se Deus me dá força para poder vivenciar e pregar a verdade, nada nem ninguém vai me derrubar, porque aquele que segura na mão de Jesus Cristo, esse viverá eternamente, porque Jesus mesmo deu a ordem. Mas se nós negarmos a Jesus Cristo, Ele também vai nos negar naquela hora, quando vier sentado numa nuvem, rodeado de anjos. Porque, queridos, eu falho e você falha, mas Deus não falha. Deus não falha, e não vai cair nenhuma palavra destas Escrituras, porque tudo terá que se cumprir. Por isso, se eu me apego ao meu herói, aquele que morreu na cruz do Calvário para me salvar, eu não tenho de que me envergonhar, porque Jesus Cristo disse: aquele que se envergonhar de mim aqui na terra, também eu vou me envergonhar. Mas se eu me acovardo, e se eu tenho medo de homens, e se eu não falo a verdade, naquele dia Jesus Cristo vai me negar, porque eu não confessei o seu nome, eu não testemunhei do seu grande nome e da verdade eterna. Meu amigo, minha amiga, não busque herói humano para si, não busque conselheiro humano, líderes espirituais, mas busque a Jesus Cristo, que é a única tábua de salvação. A nossa única esperança é Jesus. A nossa única esperança é estarmos firmes na palavra de Deus. Maldito é o homem que confia no homem, está escrito. Mas se eu me apego a Deus, se eu confio em Deus, então, meus queridos,
nada vai abalar o meu coração, porque Ele mesmo prometeu estar comigo todos os dias da minha vida e até a consumação dos séculos. Nós temos nas Escrituras a experiência de Pedro. Pedro, um dos apóstolos de Jesus Cristo. Pedro, quando ia falar com Jesus Cristo, Pedro falhou muitas vezes. E nós, como seres humanos, podemos falhar também. Pedro tentou desestimular e desanimar a Jesus, quando Jesus disse para seus discípulos que devia sofrer, passar perseguições, ser rejeitado pelos principais escribas e fariseus, pelos doutores da lei, que devia ser crucificado, morto e ao terceiro dia ressuscitar. Pedro começou a desanimar a Jesus e disse: Senhor, não diga estas palavras. Então Jesus disse para Pedro: afasta-te, Satanás, porque não tem parte nas coisas de Deus. Arreda, Satanás, porque não tem parte no reino de Deus. Meu amigo, minha amiga, quando Jesus, antes de ser entregue aos pecadores, quando Jesus estava reunido com seus discípulos, Pedro disse para Jesus: eu jamais trairei ao Senhor. A gente tem que estar em oração e vigilância, meus amigos, porque nós também podemos ser tentados pelo inimigo e falar palavras que não devemos. E Pedro disse para Jesus: ainda que todos venham a negá-lo, eu jamais. Mas Jesus Cristo disse: olha, Pedro, cuidado, Pedro, esteja em oração e vigilância, seja cauteloso. Então Jesus disse para Pedro: olha, Pedro, tu me negarás antes que o galo cante 3 vezes. Meu amigo, minha amiga, a história nós já conhecemos. Jesus foi amarrado, Jesus foi levado, Jesus sofreu muito nas mãos daqueles homens. Jesus foi crucificado e Jesus foi morto. Mas antes disso, quando tudo aquilo estava acontecendo com ele, bastou um olhar para Pedro, mostrando que a autossuficiência de Pedro, aquele orgulho, aquele ar de supremacia foi lançado por terra. Onde é que estava a autoconfiança de Pedro? Pedro, quando olhou para Jesus e viu que nenhuma daquelas palavras se cumpriu, Pedro se retirou daquele lugar e foi chorar amargamente por causa da confiança das suas palavras. Pedro era um homem impetuoso, um homem impulsivo. Pedro estava na frente de tudo e confiava em si mesmo. Para Pedro não existia nada difícil. Para Pedro não tinha nada impossível de se realizar. Mas a diferença é que Pedro não confiava inteiramente em Jesus Cristo. Pedro confiava nas suas aptidões. Pedro confiava inteiramente nele, naquilo que ele podia fazer. Assim também somos nós, meus amigos.
Nós também muitas vezes confiamos em nós mesmos e esquecemos de recorrer aos pés de Jesus Cristo para buscar ali força e poder para as nossas vidas. Nós esquecemos de recorrer a Jesus Cristo, a única solução de nossas vidas, para Ele solucionar os nossos problemas e para Ele fazer realizar os nossos sonhos. Meus amigos, dias difíceis estão vindo pela frente. Momentos difíceis estão vindo pela frente, que somente aquele que estiver em oração, somente aquele que estiver aos pés de Jesus Cristo, buscando força e poder, somente aquele que estiver em vigilância contra o mal, contra toda a tentação, para poder vencer nas provas, para poder vencer os momentos difíceis que vão vir aí pela frente. Se eu ou você não estivermos ligados a Jesus Cristo, nós não vamos vencer, mas certamente nós cairemos. Porque sem Jesus Cristo não tem vitória. Sem Jesus Cristo nós fracassaremos. Sem Jesus Cristo nós seremos destruídos agora no dia da sua vinda. Sem Jesus Cristo nós não iremos ter vitória quando daqui a poucos dias vai vir a perseguição contra nós. Quando daqui a poucos dias vier a grande tribulação, o que será de mim, o que será de você, se nós não buscarmos a Jesus Cristo? Porque a hora difícil vai chegar, a hora difícil vai bater na minha porta, e vai bater na sua porta, e se nós não estivermos firmes nele, nós vamos negar a Jesus Cristo, e nós não vamos ter poder para vencer a tentação, nós não vamos ter o poder que necessitamos para vencer as nossas inclinações, a vontade de conseguirmos os nossos ideais, os nossos objetivos. Meu amigo, minha amiga, só em Jesus Cristo, só em Jesus Cristo não tem conversa, só em Jesus Cristo e ponto final, acabou. Se nós não dependemos dele, nós já fracassamos. Se nós não dependermos de Jesus Cristo, não existe esperança para nós. Nós somos inteiramente dependentes dele. Só Jesus Cristo para nos dar a vitória, para podermos vencer nesta vida. Aqui ninguém está falando de vencer em termos financeiros e materiais. Não, porque daqui nós não levaremos nada. A vitória aqui é espiritual. A vitória aqui é contra o mal e contra o pecado e contra a maldade do nosso coração. Porque o nosso coração é corrupto, o nosso coração é mau, as nossas inclinações são para o mal. Mas Jesus Cristo promete dar vitórias para nós, se nós nos apegarmos a Ele. Meu amigo, minha amiga, que Deus abençoe a cada um de vocês que prestaram atenção nestas palavras, porque estas palavras não são minhas, essas palavras estão aqui, registradas nas Escrituras Sagradas. Essas palavras são de Jesus Cristo. Felizes e bem-aventurados se nós dermos ouvidos a estas palavras. Sim, meu amigo, minha amiga, bem-aventurado e feliz é aquele que se apega à mão de Jesus Cristo, porque ele vai ter vitória, ele vai ter sucesso nos empreendimentos de sua vida.
diga: é Jesus Cristo que vai dar tudo o que eu preciso e que você precisa para sermos vencedores agora no final, antes da volta de Jesus. Não estou falando dos interesses financeiros, dos interesses materiais, qualquer consecução objetiva nesse sentido, mas que Ele vai dar força e poder para nós vencermos o pecado, para nós vencermos toda a maldade, para nós vencermos as fraquezas que tem em nossas vidas, para nós estarmos aptos agora nos eventos finais para prosseguir esta caminhada, porque só aquele que estiver ao lado de Jesus Cristo, que estiver em oração e vigilância, vai receber a vitória. Só aquele que se apegar na mão de Jesus Cristo, este sim, vai estar preparado para os grandes acontecimentos finais e para o grande dia da volta de Jesus. Que Deus abençoe a todos. Esse é o meu sincero desejo e agradecimento neste momento, em nome de Jesus, amém.